Meu nome é Ana Beatriz, estou aqui com o Gustavo. A gente vai fazer a apresentação do nosso projeto, que é dos sensores de concreto IoT para monitoramento de temperatura do concreto. Só fazer uma breve apresentação da gente, né? Eu sou a Ana Beatriz, como eu falei, sou engenheira civil, sou mestranda do programa de inovação na construção civil da USP, o Construinova, na parte de gestão de projetos, e atuo com essa parte de integração e implantação de ferramentas, metodologias de inovações, né, enfim, nos projetos da Concremat desde 2016. Bom, boa tarde a todos, eu sou Gustavo Soares, sou engenheiro civil, atualmente trabalho como coordenador de contratos da empresa Concremat. Desde 2005, trabalho com controle tecnológico de materiais para construção civil. Bom, fazer uma breve apresentação aqui da Concremat, né? Então, a Concremat é uma empresa de engenharia consultiva e construção que conta com 70 anos de experiência aí no mercado e atua em projetos tanto no Brasil quanto fora, né, em outros países da América Latina, como República Dominicana, Nicarágua, Paraguai, entre outros. A Concremat foi fundada, né, em 1952, ela foi o primeiro laboratório de concreto. E aí ela foi crescendo e foi expandindo seus serviços, e hoje a gente conta com mais de 3.000 profissionais na nossa equipe, e atuando com a parte de estudos e planos, elaboração de projetos básico e executivo, a parte de gestão de integridade de ativos, a parte de controle tecnológico, gerenciamento, supervisão e fiscalização de projetos e obras. E a partir de 2017 a gente passou a fazer parte, né, da CCCC, que é a China Communications Construction Company, que é um conglomerado chinês, é uma das líderes mundiais no segmento de construção e projetos de infraestrutura. E aí, por conta disso, né, em 2018 foi criada a área de EPC, que conta com a responsabilidade de planejamento e execução de projetos de grande complexidade, que são frutos dos investimentos da CCCC. A gente conta também com o braço de meio ambiente, que atua transversalmente à engenharia, e atua, né, aporta soluções dessa área ambiental nas diversas fases dos projetos. Aqui são alguns prêmios que a Concremat já recebeu, né? Então, por 7 anos consecutivos, a gente ficou entre as 3 classificadas no ranking da engenharia brasileira. A gente também já participou, né, da premiação Valor Inovação Brasil 2022, ficando em 2º lugar no ranking setorial de engenharia e construção. E no Inova Infra, em 2021 e 2022, a gente também teve cases apresentados com o BIM para obras lineares e os GEM digitais, que é o SIGA OAE, para estruturas de obras de arte especiais. A gente ganhou também, em 2021, o prêmio CPFL, mais valor, e também o prêmio Melhores Fornecedores da Petrobras, em 2019, com o primeiro projeto executado pela área de EPC, que eu comentei anteriormente, que é o gasoduto Rota 3, lá no Rio de Janeiro. Bom, entrando agora um pouco no projeto, né, que a gente vai apresentar, aqui o que motivou a gente, né, a buscar os sensores IoT, qual que foi o desafio, né, que a gente enfrentou para ir atrás disso. E durante o controle tecnológico, né, a gente faz a moldagem de corpos de prova para fazer um ensaio convencional, que é o ensaio destrutivo para aferição da resistência do concreto. Só que a gente sabe que, pela diferença, né, de volume de concreto e também pela localização onde os corpos de prova estão né, sendo curados, e a peça que está sendo concretada, principalmente peças de grande volume, a troca de calor, né, com o ambiente, ele tem uma variação, uma velocidade diferente. Então, a gente viu que, principalmente nos Estados Unidos, é bastante utilizado o método da maturidade, que ele é um ensaio não destrutivo, né, e é feito a partir do monitoramento da temperatura ao longo do tempo na peça. E, a partir disso, é feito o cálculo da maturidade, e aí é aferida a resistência do concreto. Outro ponto, né, que a gente executa, né, que é bem importante, é o monitoramento da temperatura durante a concretagem também, para a gente evitar que tenha picos, né, de temperatura e que tenha algum dano que possa interferir no desempenho da peça posteriormente. Só que hoje, né, o método convencional utilizado é o uso do termopar, que ele é um equipamento, só que ele acaba sendo um pouco mais frágil de ficar próximo ao local da concretagem,
porque caso chova, molhe, né, ou tenha algum impacto, ele pode quebrar e a gente pode perder os dados. Então, ele tem que ser alocado um pouco distante e, por conta disso, o cabeamento, né, onde tem o sensor no final dele, para fazer essa medição da temperatura, acaba sendo extenso, levando aí um esforço de implantação, de instalação, e também o risco de rompimento desse cabo durante a concretagem, né, porque tem o vibrador, enfim, a própria mangote, né, do concreto, que pode acabar impactando e rompendo o cabo. E aí tem o esforço de fazer a ligação depois desse cabo. Então, a gente viu isso. Outro ponto também importante nessa questão do monitoramento é que, com o termopar, a gente não consegue coletar o dado em tempo real. Então, tem que uma pessoa, um laboratorista, enfim, uma pessoa responsável, que vá até o equipamento, colete esses dados para depois repassar para o laboratório, ou para o cliente que precise, enfim. Então, o tempo, né, para a gente conseguir esse resultado, essa temperatura, ele é um pouquinho mais extenso. Então, isso motivou a gente a ir atrás de algo que pudesse otimizar e facilitar essa medição da temperatura. E aí, em parceria a gente foi atrás, né, no mercado, a gente encontrou a MTS Sistemas do Brasil, que foi uma parceira nossa, que a gente conversou com eles eram representantes de um sensor aqui no Brasil, que vem lá do Canadá. E aí a gente fez uma parceria com eles, onde eles forneceram sensores para a gente poder validar tanto a eficácia da parte técnica, né, se ele realmente estava medindo, conforme, por exemplo, o termopar, que a gente tem a confiabilidade que a gente já conhece, e se financeiramente ele também era viável para o nosso projeto, né, para a nossa execução do serviço. E aí foi aqui que a gente fez, né, que o Gustavo até vai apresentar o restante, que a gente fez essa validação para entender se ele era viável tecnicamente e financeiramente falando. Bom, como a Ana mesmo disse, a aplicação do sistema convencional de medição de temperatura em grandes volumes de concreto, ela era muito analógica, né? Então, dependíamos de muitos cabeamentos e de equipamentos que faziam esse armazenamento em um chip. A partir do momento que você tinha alguma intempérie, alguma interferência ali, até mesmo durante a concretagem, você poderia perder esses dados. E esses dados são extremamente importantes para o cliente, porque é por ali que nós vamos monitorar a temperatura em que o concreto está atingindo durante o seu endurecimento. O não monitoramento desse tipo de temperatura, né, acaba privando o cliente de tomar ações corretivas ali para que ele possa resfriar esse concreto de uma maneira mais rápida e não deixar com que ele chegue, né, à sua temperatura de pico ali, que chega em torno de 65 graus Celsius. Né? Visto isso, levamos a alternativa a uma obra do metrô, de um cliente nosso, né, e oferecemos a oportunidade de aplicar esse sistema em formato de teste, né, até para a Concremat também poder medir, né, a eficácia do produto, né, medir a sua relevância em relação aos custos, né, e também trazer uma inovação aí para o mercado. Isso aqui é uma obra do metrô, né, todos os testes foram realizados seguindo, né, as especificações do fabricante, né, então a gente precisava seguir isso para garantir que o produto funcionasse corretamente. Aí depois, né, de feito essas instalações aqui, nós trabalhamos com equipamento em consórcio, um equipamento novo, né, com o sistema IoT, e também com o sistema convencional. Para que isso? Para que nós pudéssemos medir a eficácia e a eficiência desses dois equipamentos. Nós teríamos que obter os mesmos resultados, porém, captar essas vantagens que o sistema remoto poderia oferecer. Esses sensores eles foram instalados em paredes, em lajes, né, peças de grande volume que geram calor, né, de hidratação muito alto. Aplicamos o concreto e monitoramos ele por 3 dias, né, inicialmente. Esses 3 dias foram suficientes para entendermos, né, que o equipamento funcionava, que ele conseguia produzir dados confiáveis, né, e também, que é o principal aqui no nosso caso, ele reduziu o tempo de instalação na mão de obra e os riscos de rompimento desses cabos durante o seu monitoramento. Né, onde antigamente nós necessitávamos de no mínimo 3 ou 4 técnicos para fazer a instalação, um técnico e um auxiliar conseguiam rapidamente instalar esse equipamento,
Uma instalação convencional duraria aí de torno em 6 a 8 horas, dependendo da peça, e o serviço com o equipamento, né, de monitoramento remoto, ele aconteceria em torno de 1 hora e meia, o equipamento estava instalado, né? Isso era uma parte, né, benéfica ali da situação. O outro ponto que era extremamente importante para a gente era o quê? A conectividade, né? Poder verificar esses dados em tempo real. Isso a gente não conseguia no sistema convencional. E esses dados, além de serem monitorados em tempo real pela Concremat, eles também poderiam ser acessados pelo cliente. Ou seja, não havia aquela necessidade de entrar em contato com a Concremat para saber como o concreto estava se comportando, como a peça dele, né, estaria ali sendo tratada. Ele conseguia simplesmente abrir o aplicativo, pegar essas leituras, né, e trabalhar com a sua equipe ali em relação às preventivas ou apenas ao monitoramento do concreto. Porém, o sistema remoto ele tem um custo em relação ao sistema convencional mais elevado, né? E a gente sabe que em obra o custo é importantíssimo. Nós quando vamos monitorar uma peça grande, não é um simples sensor que você coloca, são vários, né? E o cliente quer competitividade, ele quer que você ofereça produtos que possam, sim, trazer benefícios, mas que tenham ali um custo-benefício. E aí a Concremat, em contato com a MTS, propôs uma solução de reaproveitamento desses dispositivos, né? Foi quando nós pegamos aqui um cabeamento específico para esse equipamento e fizemos uma emenda, né? Para quê? Para que nós pudéssemos reaproveitar esses equipamentos em outras concretagens, tá? Isso inicialmente é experimental, né? Foi algo mais simples, mas que funcionou muito bem. Os equipamentos eles foram reaproveitados por mais de 10 vezes e esse custo inicial dele foi diluído, né? E aí obtivemos com isso um ganho, uma competitividade maior em relação a preço e a qualidade para o cliente. Como eu havia dito, a redução no tempo de instalação chega em torno de 66%, né? E dependendo do local, dependendo da situação em que o cliente precisa, né, concretar, isso é até maior. A redução do risco também de ter uma equipe dentro de uma área onde você está se movimentando aço, né, equipamentos pesados, você elimina essa equipe, né, com mais facilidade, com mais agilidade, né. O menor risco do rompimento dos cabos, visto que não há necessidade de você passar cabeamento de 100, de 200 metros, porque você tem os sensores com esse sistema Wi-Fi, onde você consegue captar os dados. Então, quer dizer, 1,5 metro de cabo, 2 metros de cabo ali, que vão ser inseridos no concreto, são mais do que suficientes para você poder trabalhar. As transmissões, né, dos dados em tempo real, o cliente podendo acessar isso, né, de casa, no início das atividades dele, né, não há necessidade de ter que entrar em contato com o gerente, com o técnico da obra, né, isso também trazia muita agilidade para o nosso processo e também na redução dos custos, né? A partir do momento que eu não precisava colocar cabo, que eu não precisava colocar mão de obra, né, adicional para fazer isso, o custo caía, né? E isso também possibilita oferecer preços menores, mais acessíveis ao cliente. Ao invés de monitorar 1 ou 2 peças ali, ele pode monitorar mais peças e ter esse rendimento aí em tempo real. Aqui são as pessoas que participaram do projeto, a equipe técnica da Concremat, né, o Dr. Paulo Fernando, nosso diretor Antônio Carlos Pita, que está aqui na plateia hoje, Ana Beatriz, eu, Guilherme Borges, Lucas Bueno, também é um colaborador que participou ativamente aqui das instalações, né? Foi o nosso braço direito, foi quem realmente entrou dentro das peças e fez as instalações, e também a Aline Alves da MTS, que ofereceu os equipamentos e acompanhou, nos deu treinamento de todo o software a ser utilizado. Aqui ficam nossos contatos, Ana Beatriz, Gustavo Soares, tá? E queria agradecer a oportunidade aqui em apresentar esse trabalho para vocês.